E aí galera, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho hoje da linha de combustível, tá? Vou passar na verdade um pouquinho a mais do que só a linha de combustível, aproveitando esse vídeo para a gente poder explicar mais ou menos o que está sendo feito aqui no carro. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver, na verdade a linha não está exatamente na ordem ali, mas é o seguinte, a gente tem ali uma saída, uma bomba de combustível que está exatamente no local original do tanque, bomba de combustível normal, inclusive de Gol Flex 1.6, se eu não me engano, que foi feita a adaptação certinha, aumentamos inclusive uma vazão. Eu não sei se nos outros Eclipse realmente seria a mesma forma de saída, porém a gente precisou fazer uns ajustes na questão da vazão desse combustível pela bomba que fica dentro do tanque, ok? Dessa bomba que fica dentro do tanque, a gente vai jogar pro Surge Tank. Nesse Surge Tank, a gente tem as entradas, a entrada de combustível, certo? Que vem do tanque. Já tem duas saídas bem maiores que vão para as bombas de combustível Mercedes, tá? Essas bombas, aí eu já vou dar méritos, começando a dar os méritos aqui ao preparador. O Bocão desenvolveu ali uma junção para a pressão das duas bombas ali, antes de ser mandado para a linha lá na flauta. Gente, ele fez uma parafernália ali e que ficou sensacional e bem bonito. A gente fez o suporte de bombas por ideia dele, inclusive essa junção que geralmente tem um pessoal que usa um Y. No caso, a gente está usando uma peça fabricada especificamente para esse carro. Ficou bem reforçado, um negócio de inox bem legal, e que vai mandar direto lá para a flauta, certo? Só um parênteses, Surge Tank, para quem não tem ideia ainda do que seja, a ideia é: quando você está no autódromo, se você tiver com nível baixo de combustível, possivelmente, esse combustível numa curva vai ser jogado para um lado ou para o outro, e nessa situação talvez dê falta, certo? Então a ideia do Surge Tank, o meu carro fazia isso, tá, gente? Então assim, se foi por uma adaptação anterior, X não vai entrar na questão agora, até porque a gente fez o Surge Tank justamente porque estava acontecendo com isso com o carro na rua. Então uma curva num balão bem feito, com o tanque um pouco baixo, ele realmente dava falta de combustível. Então o Surge Tank foi feito para evitar, ele fica totalmente cheio lá, ele tem um retorno para o tanque, quer dizer, o que tiver de excesso no Surge Tank está voltando para o tanque, não é essa a questão, e tem o retorno inclusive lá da flauta também. Então assim, gente, é a melhor situação para você ter um tanque para track day e tudo mais, e a gente fabricou ele, certo? Vou passar algumas imagens aí sobre isso, só para vocês terem uma ideia do Surge Tank, ok? Bom, e continuando, então falando da linha já, né? Sobe da bomba normal, a originalzinha, vai para o Surge Tank, passa pelas duas bombas de Mercedes, passa nessa peça que a gente fabricou aqui, que é para poder, justamente para aumentar a vazão e pressão, certo? Vai jogar isso lá para a flauta, lá na frente. A gente vai fazer os acabamentos, tá, gente? Pelo amor de Deus, o carro não está terminado, então tem ainda acabamento que nós vamos fazer, tem que fazer limpeza desse carro, porque tá um bom tempo desmontado, a gente só tá mexendo, mexe, vai ter que fazer uma limpeza bem detalhada nesse carro ainda. Então, pelo amor de Deus, o visual vai melhorar ainda, apesar de estar ficando legal, ainda vai melhorar, certo? Bom, continuando, a gente mandou, mandando, né, esse combustível pro motor lá na frente, a gente saiu com ele, ele vai lá por baixo do carro, certo? No caminho original, só que nós trocamos toda a parte de mangueiras ali, vem entrando lá por trás, onde seria o canister original do Eclipse ali. A gente entra com essas mangueiras já direto para a flauta, e aí tudo veio da Metal Horse. Boletinho da Metal Horse esse mês veio razoável. Caixinha recebida hoje.
Olha o que temos aqui. Vamos ver se agora termina essa linha de combustível. Olha aqui. É curva, é reta, é 90 graus, é 45 graus, é não sei quantos graus, é grau que não acaba mais. Tivemos que fazer o ajuste na flauta, tá? Inclusive colocando a rosca dos dois lados, aumentando essa vazão, né? Para poder ter uma vazão melhor de combustível. Nesse item já vou falar para vocês ali, acompanhando essa linha, os bicos que a gente está usando são os bicos Bosch, tá? Esses bicos Bosch, vou pôr uma foto aqui da descrição desse bico, mas se bem que no final do projeto eu vou passar a lista dos itens aí que compõem o carro de forma geral. Mas é um bico Bosch que, na verdade, como o nosso projeto é para 400 cavalos, esses bicos eles aguentam um pouco mais de 400 cavalos, trabalhando em 80%, 90% deles. Então, assim, são bicos que tem margem de trabalho ali, dá pra gente usar ainda com folga. Não estou trabalhando com os bicos, como diriam aqui, estuprados, vamos falar assim, vai. Que mais? Bom, em relação à linha de combustível, acho que é isso. Toda a conexão, as mangueiras lá da parte de cofre de motor, todas da Metal Horse, nem tenho o que falar, né, gente? Tem que combinar essas cores aí. Inclusive algumas eu tive que tirar a cor porque não estava encontrando a peça que a gente precisava. Isso aí vai para um outro vídeo, eu falo para vocês depois. Agora, falando de um próximo detalhe, seria em relação à questão dos gases que vão ficar, a pressão, vamos falar da pressão que fica na tampa de válvulas, tá? Eu tinha reparado que quando eu fiz o track day, merejava alguma coisinha de óleo por uma das fendas que ficam ali na tampa de válvula. Inclusive eles vinham no sentido dos buracos ali de onde vão as velas. Isso, quando o preparador aqui também me falou em relação à pressão que vai ficar interna de motor e tudo mais, principalmente com o motor trabalhando num autódromo, a gente resolveu aumentar todo esse respiro do motor, certo? Então a gente fechou o que seriam as saídas originais de respiro e colocamos duas muito maiores do que as originais. E para onde iria isso? Então a gente tentamos achar o nome exato dessa peça, mas assim, tem gente que vai falar de respiro do motor. Não sei se seria o respiro do motor ali, não seria o nome mais ideal. A gente até considerou aqui que talvez o melhor nome seja canister mesmo, tá? E eu vou passar para vocês como que foi feita essa peça, porque nós fabricamos essa peça aqui também, foi feita especialmente para esse carro, nas medidas de acordo com o espaço que nós temos, e inclusive nessa peça a gente colocou, além de ter o respiro, vocês vão ver que tem uma divisão central, o óleo, se subir do motor o óleo, vai entrar nessa câmara aí, que a gente está chamando do canister, né? Vai entrar por um lado, existe uma comunicação com o outro, porém de uma forma que ele possa respirar sem que seja cuspido óleo de alguma forma, né? Inclusive, dependendo da corrida, uma arrancada, por exemplo, esse reservatório de óleo, que é um outro nome também que chamam, que eu também não concordo muito com isso, mas tudo bem. Esse reservatório de óleo, ele não pode, a função dele é justamente não jogar o óleo para a pista e atrapalhar tanto os outros carros que vão passar pelo lugar, né, os outros pilotos que vão passar por ali, mas também não jogar óleo no seu próprio pneu e fazer você rodar. Então a ideia é essa. E também criamos um registro lá embaixo, no fundo desse reservatório, justamente para fazer como se fosse uma sangria ali, para esgotar. Se tiver algum óleo ali, a gente consegue colocar uma bacia por baixo do carro e fazer essa sangria ali, zerar esse óleo que está nesse reservatório por um registro específico também para isso nessa peça, certo? Então essa peça também méritos a quem deve, ideia também, concepção toda aqui do nosso preparador aqui, o Bocão, certo? Da garagem.
Bom, pessoal, em relação então a esses itens iniciais aí de linha e pressão e tal, eu acho que vamos encerrar o vídeo por aqui. Tem mais coisas que eu quero falar depois, que são realmente a parte de mangueiras que vão para relógio, que vão para Futec e tudo mais, mas como ainda falta chegar toda a parte aí de fiação nesse vídeo e tal, tudo mais, vamos deixar para a próxima. Beleza? Galera, tá gostando? Manda pro seu amigo, compartilha com ele, segue o canal, comenta da gente aí, ajuda a gente a também promover isso para vocês, né? Se é o seu projeto, provavelmente não seja, esse é o meu projeto, e de repente alguma ideia ou alguma solução que a gente colocou aqui vai servir para o seu, beleza? Se você também tem outras ideias, comenta aqui embaixo, passa pra gente alguma outra solução que você teve, vamos trocar ideia, beleza? Valeu galera, até a próxima.